incapacidade, podemos observar que, apesar da capacidade de direito ser absoluta, embora um determinado sujeito ele possa ter aptidão para gozar e fruir de direitos subjetivos, pode ser que esse sujeito ele não possua discernimento suficiente para praticar atos da vida civil. Então, temos que esse sujeito é considerado incapaz. E essa incapacidade, ela pode ser considerada de duas formas. Primeiro, a incapacidade absoluta. Segundo, a incapacidade relativa. A capacidade absoluta, ela está prevista no artigo 3º do Código Civil. E um detalhe muito importante é que a Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, introduziu novas alterações no nosso ordenamento jurídico, sobretudo no regime das incapacidades. Anteriormente, o artigo 3º do Código Civil previa que eram considerados incapazes os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento para a prática dos atos e os que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Com a nova lei, especificamente seu artigo 114, todos os incisos do artigo foram revogados, com exceção do inciso 1º, pertinente aos menores de 16 anos, que continuam a ser os absolutamente incapazes para os atos da vida civil. Então, com a alteração do Código Civil, pela Lei 13.146 de 2010, nós temos que são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, vamos para aqui para o segundo. É vedada a prática de ato da vida civil pelo incapaz absoluto sob pena de nulidade. Artigo 116 do Código Civil. Então, todo ato praticado por absolutamente incapaz, ele é nulo, tá? Paira sobre o ato a nulidade. Por quê? Porque para que esse incapaz possa realizar qualquer ato, ele precisa ser representado, ele precisa ter uma representação. Ou ele é representado por seus pais ou por um tutor. Vamos à incapacidade relativa. O rol de relativamente incapazes encontra-se disposto no artigo 4º do Código Civil, e assim como os absolutamente incapazes, sofreu profundas alterações com o incremento da Lei 13.146 de 2015. Pela redação original, eram considerados incapazes os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm um discernimento reduzido, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, e os pródigos. Já com a nova redação, dada pelo artigo 3º da Lei 13.146 de 2015, são considerados relativamente incapazes os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que, por causa transitória ou permanentemente, não puderem exprimir sua vontade. Aí o parágrafo 2º, aí vamos aqui para o artigo 4º, completo. A nova redação do artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos e a maneira de exercer. O inciso 1º, maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2º, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3º, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E 4º, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, vamos tratar aqui de quem seja esse pródigo, já que os outros incisos
nós sabemos identificar literalmente do que se trata. E quem vem a ser o pródigo? O pródigo é aquele que é considerado que possui um defeito de personalidade que o impede de praticar bem os atos de alienação. O sistema busca evitar que esse sujeito chegue à miséria. Assim, trata-se de uma assistência diferenciada. O pródigo pode praticar todos os atos sozinhos, com exceção dos atos de alienação. Ou seja, o pródigo ele pode casar e ele pode fazer qualquer outro ato, mas ele não pode transmitir, vender, doar, trocar, ceder e também não pode onerar seus bens. Ele não pode hipotecar, não pode dar em alienação fiduciária em garantia e nem como usufruto. Então, o pródigo é aquele que é assistido, mas ele só é assistido em relação aos atos de alienação, porque ele é tido como uma pessoa que tem defeito de personalidade e que o impede de praticar bem os atos de alienação. Então, é por isso. Então, o pródigo é só em relação à parte financeira. Ademais, a Lei 3.146 incluiu no rol de taxativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Hipótese esta, antes pertencente ao rol dos absolutamente incapazes e, por exemplo, no caso do indivíduo em coma. Então, o agente relativamente incapaz, ele pode celebrar negócio jurídico, desde que esteja devidamente assistido por um representante. Nessa hipótese, a manifestação de vontade será suprida pela assistência. Então, vamos lá. O absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos, eles não podem realizar nenhum ato da vida civil sem que sejam representados. Já os relativamente incapazes, eles podem realizar atos da vida civil desde que eles sejam assistidos. Portanto, sobre os atos praticados sem a devida assistência, no caso eu estou falando dos relativamente incapazes. Os atos praticados sem a devida assistência, sendo o agente relativamente incapaz, esses atos são considerados anuláveis, quer dizer, que eles podem ser anuláveis. Então, se eles podem ser anuláveis, esses atos também podem ser confirmados. Então, vamos ler aqui. Então, vamos ver o seguinte. Então, os atos praticados sem a devida assistência pelos relativamente incapazes são considerados anuláveis. E os atos praticados pelos absolutamente incapazes sem a representação são nulos. Então, fica bem claro essa grande diferença. O artigo 171 do Código Civil prevê a seguinte forma: além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Então, vamos lá. Vamos ver a seguinte coisa. Nós temos o absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos, e nós temos os relativamente incapazes, que são os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Quando eu falo em relativamente incapazes, maiores de 16 anos e menores de 18, nós podemos ter a figura da emancipação. O que é a emancipação? A emancipação é uma antecipação da maioridade. E como foi visto que podem haver três grandes situações e que se